Olá, boa tarde. Bom, dando continuidade ao assunto, nós vamos falar agora sobre sedimentação discreta em caixas gravitacionais de fluxo contínuo, né? Então, basicamente, nós vamos estender ali a fórmula de eficiência para sistemas contínuos, aquilo que a gente tinha visto nos sistemas batelados, para caixas de areia e câmara de poeira, que são as caixas gravitacionais que operam em fluxo contínuo com sedimentação discreta, né? Então, uma breve revisão para que a gente possa contextualizar. A gente sempre lembra ali a fórmula da velocidade terminal, vida do balanço de forças. Lembrando que isso é uma equação não linear, onde o CD depende de Reynolds de forma não linear. Aqui a gente tem uma expressão de Reynolds, de CD em função de Reynolds, né? Dentro das várias expressões que são encontradas na literatura para esse problema. E o Reynolds dado ali por essa forma, né? Então, envolvendo o diâmetro volumétrico da partícula e a velocidade terminal. Bom, para um sistema qualquer, nós vimos que a eficiência total ela pode ser escrita como a razão entre a vazão mássica das partículas no underflow pela razão mássica da vazão das partículas alimentadas, no feed, né? Ali a gente está usando os termos em inglês. A eficiência granulométrica é a mesma ideia, mas concentrado a determinado diâmetro de partícula dpi, né? Então, é a massa de partículas do underflow daquele diâmetro pela massa de partículas alimentadas daquele diâmetro. Okay? Então, ali as relações das vazões. Ok? Bom, as relações entre eficiência granulométrica e total, a gente também já viu que ela pode ser escrita como um somatório das eficiências granulométricas vezes a fração da alimentação, fração mássica, ou em termos de se a gente tiver uma função de x em função do dp, nós temos uma integral. Aquela relação aqui de cima cai na integral. Lembrando que x é um delta de x. E o dp θ, a gente havia definido ali como o diâmetro de partícula que é coletado com θ% de eficiência, né? Então, o dp50 é a partícula coletada com 50% de eficiência, o dp100 acrescenta-se o termo menor, no caso da dp100, é a menor partícula coletada com 100% de eficiência. Vejam o vídeo anterior, se ficou alguma dúvida sobre isso. Ainda sobre o vídeo anterior, eu estou falando toda essa revisão porque a sedimentação no sistema contínuo é praticamente uma extensão da sedimentação do sistema batelado, né? Então, num sistema batelado, onde a gente tinha ali um fluido, adição de partículas, homogeneização e deixando descansar por um determinado tempo, a gente tinha que durante um determinado tempo as partículas cairiam e parte das partículas seriam coletadas, partes não seriam coletadas. A eficiência granulométrica, a gente demonstrou essas fórmulas aqui para a eficiência granulométrica, né? Ela poderia ser escrita como velocidade terminal de uma determinada partícula, vezes o tempo que se deixou esse sistema decantar, ou em termos da dp100 escrito dessa forma aqui. Tudo bem? Se essa conta fosse maior do que 1, a gente assumia igual a 1, porque a eficiência não pode ser maior do que 1. Bom, dito isso, a gente pode agora falar sobre caixas gravitacionais de fluxo contínuo com sedimentação discreta, né? Então, basicamente, a gente tem uma caixa, a ideia é a gente ter uma caixa com dimensões L, B e H, tá? O que acontece o fluido atravessa a caixa e você tem a partícula atravessando a caixa com o fluido. Mas esse movimento da partícula pode ser decomposto, essa velocidade pode ser decomposta na velocidade horizontal em que ela caminha com o fluido e na velocidade vertical em que ela cai com a sua velocidade terminal. Okay? Então, o fluido, então basicamente o que acontece aqui a partícula ela caminha com o fluido horizontalmente, mas ela cai por conta da sua velocidade terminal. A ideia é mais ou menos a mesma do sistema batelada, por quê? Porque essa fração de fluido aqui é como se ela fosse uma batelada em movimento, tudo bem? Onde o delta de tempo que a gente deixou o sistema decantar lá no sistema batelado equivalesse aqui ao tempo de residência do fluido. Okay? Então, só para fortalecer essa ideia, se você tem um referencial de uma pessoa que está caminhando com este elemento de fluido, esta pessoa vai observar aquela porção ali como uma decantação embatelada. Okay? Então, vai observar como uma decantação embatelada. Então, você tem uma analogia muito grande das fórmulas que são derivadas aqui, a fórmula da derivada para decantação embatelada. Okay? Bom, a consideração que torna isso realmente similar à decantação batelada é admitir que aqui na alimentação todo mundo é homogeneamente distribuído. O que quer dizer que
essa porção tem a mesma concentração dessa porção de partículas e está todo mundo homogeneamente distribuído. Lembrando que a sedimentação discreta, cada partícula cai com a sua velocidade terminal, tudo bem? Então, partículas de mesmo diâmetro caem com a mesma velocidade terminal, porque elas têm o mesmo diâmetro e a mesma velocidade terminal. Bom, então nota que o tempo de residência do fluido ele pode ser escrito como o comprimento que o fluido tem que percorrer dividido pela velocidade de escoamento do fluido, tá ok? Ou se você multiplica isso aqui, né? Se você multiplica isso aqui pela área transversal, B vezes H, você vai cair aqui no volume da câmara, né? No volume da caixa, e aqui a velocidade vezes a área vai dar a vazão. É a mesma relação, é volume por vazão. Né? Então o volume ali é a mesma coisa que fazer a multiplicação de B do sistema por B vezes H. E aí você tem LBH sobre a vazão de fluido, é uma forma de chegar no tempo de permanência do fluido. Ok? Então, lembrando ali só o fato de que a vazão de fluido vai ser admitida a velocidade do fluido, de escoamento do fluido, vezes B vezes H, ok? Que é a área de escoamento pelo qual o fluido atravessa. Bom, da mesma forma como a gente fez para o sistema batelada, vamos fazer para esse sistema aqui, vamos nos concentrar num único diâmetro de partícula. Como se eu esquecesse os outros diâmetros, eu vou olhar para um único diâmetro de partícula. E aí, da mesma forma como eu fiz para o sistema batelada, a gente vai considerar a última partícula a ser coletada, né? Então, a última partícula a ser coletada ali, nos interessa a que altura ela estava quando ela entrou. Né? Existem diversas partículas iguais a essas, homogeneamente distribuídas aqui na alimentação. Né? Mas nos interessa conhecer qual era a altura da partícula na posição crítica desse diâmetro que conseguiu ser coletada. Tá, okay? Nota, por que isso é importante? Porque esta partícula permaneceu na caixa o mesmo tempo de residência do fluido. Ela caminha com o fluido horizontalmente, ela não caiu antes, nem ela foi coletada ali no último instante de tempo. Então, o tempo de residência dela na caixa da partícula que entrou naquela posição H de dp. É o tempo de residência do fluido, certo? E nesse tempo, ela caiu uma altura h de dp, com sua velocidade terminal. Então, o que a gente pode fazer para essa partícula é estabelecer a seguinte relação matemática. O tempo de queda é igual ao tempo de residência. Né? Então, o tempo de queda dessa partícula é igual ao tempo de residência do fluido no sistema. Tudo bem? Então, por isso a gente pegou a última partícula a ser coletada, que permaneceu o mesmo tempo de residência do fluido, porque horizontalmente ela caminhou com a mesma velocidade do fluido. Bom, então a gente tem a relação tempo de queda igual ao tempo de permanência. Nesse primeiro momento, a gente vai substituir só o tempo de queda. O tempo de queda, quem que é? É a altura que ela caiu, que é h de dp, pela velocidade terminal dessa partícula. Ou se a gente isola ali o h de dp, né, fica sendo a velocidade terminal da partícula, desse diâmetro, vezes o tempo de residência do fluido. Ok? Bom, então vale ressaltar o seguinte, que essa partícula ela é importante, por quê? Porque ela foi a última a ser coletada, então todas que estavam acima dela inicialmente, havia várias, estavam homogeneamente distribuídas lá no início. Ó. Todas que estavam acima dela não vão ser coletadas, e todas que estavam abaixo delas vão ser coletadas. Se a distribuição inicial era homogênea, quer dizer que a eficiência, ou a proporção de partículas que vai ser coletadas, é uma razão entre a altura essa altura de dp pela altura total, tudo bem? Porque elas estavam homogeneamente distribuídas e a gente tem ali a marcação das partículas que são coletadas e das que não são coletadas. H de dp pode ser escrito como a velocidade terminal de dp vezes o tau f. Né? Bom, então aqui a gente tem a total equivalência entre o sistema embatelado e o sistema contínuo. Né? Então o sistema embatelado está ali, representado. A única diferença é que o delta de tempo no sistema embatelado é um delta de tempo, aqui é um tau f, né? Um tempo de residência do fluido. Tá, okay? Então a gente tem ali o nosso tempo. Só para comparar quem seriam as dp100 nas equivalências. Né? No sistema embatelado, era a partícula que, estando aqui nessa posição, conseguiu atingir o fundo no tempo que foi deixado decantar. E no sistema em fluxo, é a partícula que, entrando na pior posição possível, conseguiria desenvolver uma trajetória e, no final do tempo, ser coletada. Então, todas iguais a ela seriam coletadas porque a pior posição, que entra na pior posição é coletada, então todas iguais a ela são coletadas. Nesse caso aqui, o H de dp do sistema embatelada, o H de dp para dp
dp100 do sistema contínuo são ambos iguais à altura total do recipiente. Ok? Bom, a gente pode fazer analogia também escrevendo em termos de uma velocidade de uma dp característica. Então, por exemplo, se a gente pega a dp100 ali para o sistema batelado, a dp100 para o sistema em fluxo, divide uma pela outra, né? Divide uma pela outra, você vai ter ali o H delta T ali cortando, né? Aqui como era para o sistema batelado lá e aqui para o sistema contínuo. E a gente fica em ambos os casos com a eficiência granulométrica dada pela velocidade terminal dividido pela velocidade terminal da dp100. Okay? Então a gente consegue escrever a eficiência granulométrica em termos da dp100. Ok, logicamente, partículas maiores que a dp100 teriam, segundo aquela fórmula, eficiência maior que 1, que não existe, a eficiência no máximo é 1. Tá? Então, mas se você substituir matematicamente, a fórmula vai dar 1. Simplesmente porque eles, mesmo na pior posição, eles não precisariam de todo o tempo para ser coletado. Uma partícula muito grande, ela cairia muito antes do final da câmara, né? E aí, da caixa, né? E aí, aquela fórmula daria uma eficiência maior do que 1, ok? Então a gente fixa ali a eficiência em 1 caso aquela fórmula dê maior do que 1. Okay? Então, as formas de escrever isso, né, pega o menor valor entre aquela conta e 1, ou a gente escreve ali dividindo por dp100. Né? Se o diâmetro for menor que o dp100, vale a fórmula. Se o diâmetro for maior que o dp100, a eficiência é 1. Ou em termos da velocidade terminal da dp100, a eficiência granulométrica, em termos da velocidade terminal da dp100, sempre tem um motoqueiro sacaneando as aulas, mas vamos lá. A velocidade terminal da dp100, a velocidade terminal de uma partícula sobre a velocidade terminal da dp100. Aqui a gente tem a fórmula da eficiência granulométrica com uma analogia muito grande ao sistema batelado. Ok, então vale ressaltar aqui a dp100, a gente consegue chegar a algumas fórmulas específicas para a dp100, né? A dp100, o que acontece? Ela tem essa trajetória. A partícula que entrando na pior posição consegue ser coletada ali no limiar dela sair da caixa. O tempo de queda é igual ao tempo de permanência, então se a gente substitui, a altura que ela caiu foi a altura da caixa, com a sua velocidade terminal, que é a velocidade terminal da dp100, né? O tempo de residência é a vazão, o volume pela vazão, né? Então, quando a gente substitui ali, a gente vai ter os H se cortando, né? E a gente fica aqui L vezes B, né? L vezes B igual a vazão sobre a velocidade terminal da dp100. Quem é L vezes B? L vezes B é a área do teto da caixa, né? Então, a gente tem ali a relação que a área do teto da caixa é a vazão volumétrica de fluido pela velocidade terminal da dp100, ok? Ok, vamos contextualizar agora num cenário de projeto. E eu deixo o cenário de avaliação para que vocês investiguem. Tá? Num cenário de projeto, a gente conhece as condições da alimentação e a remoção desejada, a eficiência total, ou uma dp100. Às vezes, em alguns casos, você conhece a dp100 que você quer eliminar. Tá? Então, a gente deseja calcular as dimensões da caixa, L, H e B, e a gente precisa, para dimensionar, então a gente precisa de 3 equações. Uma equação vem das relações que a gente viu. Geralmente é o seguinte, ou você vai usar a informação da eficiência total, tá bom? Ou você vai usar a informação da dp100 que você tem, e aí você consegue uma equação com essa informação. Tá? A gente precisa de mais 2 equações. Quem seriam as outras 2 equações? Bom, essas 2 relações podem ser diversas e depende das normas, depende do caso, você vai ter relações diversas que são te apresentadas, você precisa pegar 2 dessas relações. Por exemplo, pode ser uma relação B sobre L, conhecida, B sobre H, L sobre H, eu já vi todos esses casos. A velocidade do fluido, conhecida. Tá? Então, ou alguma outras relações são independentes, mas geralmente são essas, dessas conjuntos de relações você seleciona 2. Ok, então vamos falar aqui sobre um exemplo só para ilustrar. Né? Então, dimensiona uma câmara de poeira de teto quadrado, aqui tem uma informação importante, vazão de fluido de 9 metros cúbicos por segundo. O fluido é ar, e aí é dada aqui a densidade e a viscosidade. A fração volumétrica de sólido é baixa, permitindo considerar que as partículas caem com sua velocidade terminal, né? Isoladas. Partículas de 150 micra devem ser coletadas com 100% de eficiência. Isso quer dizer que o dp100 é 150 micra.
As partículas são esféricas e a densidade das partículas é 1.400 kg por metro cúbico. A velocidade do fluido é 0,5 metros por segundo. Ok? Bom, então, a gente tem ali as informações dadas, né? Nas informações dadas, a gente tem as propriedades do fluido aqui. A vazão é de 9 metros cúbicos por segundo. O dp100 é 150 micra, a velocidade é 0,5 metros por segundo. E ele dá a informação de teto quadrado. O que quer dizer teto quadrado? Quer dizer que B é igual a L, certo? Quer dizer que o B é igual a L. Tudo bem? Bom, então, primeiramente, a gente vai calcular a velocidade terminal da dp100. Então, a gente tem essa equação não linear aqui para ser resolvida, né? A gente tem a dp100. Então, a equação não linear para ser resolvida, a gente tem que calcular aqui escrevendo aqui essa função que contém a equação não linear para ser resolvida. Então, dada a velocidade terminal, dada a velocidade terminal, ele vai calcular o Reynolds, vai calcular o CD e vai ter o balanço de forças ali para ser resolvido, né? Então, a gente dá as informações ali, no sistema e dá um chute para a velocidade terminal, né? Dá um chute para a velocidade terminal e manda um fsolve resolver isso. E a velocidade terminal que ele calcula é 0,593 metros por segundo. Essa é a velocidade terminal da dp100. Ok, então a gente calcula a área do teto, a gente tem ali o L vezes B igual a vazão de fluido pela velocidade terminal da dp100, a vazão de fluido 9, a velocidade terminal da dp100 0,5938, então dá 15,15 metros quadrados a área do teto. Como o teto é quadrado, B igual a L, a gente vai ter 3,89 metros de L e B, duas dimensões estão definidas já da caixa, falta uma. Ele deu a velocidade do fluido de 0,5 metros por segundo, e a gente tem a vazão. Então a área de escoamento, que é H vezes B, é igual à vazão de fluido pela velocidade de fluido. E aí, calculando ali o H vai dar 4,62 metros, então a gente completou o dimensionamento da caixa. Tá? Então, esse caso seria mais complicado se você, ao invés de conhecer a dp100, você conhecesse a eficiência total. Por exemplo, tem que se remover 90% dos sólidos, 80% dos sólidos, que seja. Então, e conhecesse a distribuição da alimentação, tudo bem? Então, se você conhecer a distribuição da alimentação e você tem a informação de que, por exemplo, você tem que remover 80% dos sólidos. Então, notem que nesse caso aqui, você tem que resolver esta equação aqui, né? De uma forma geral, você tem que encontrar o dp100, que vai fazer com que isso daqui seja 0,8, né? Eu vou deixar esse problema para vocês pensarem aí como é que vocês vão resolver. Nós discutimos o cenário de projeto, o cenário de avaliação, é a mesma análise lá da decantação em batelado, então eu não vou refazer essa cenário de avaliação aqui. Ok, então agradeço a atenção. Muito obrigado.